ação de um livro, né, do Henry Ford, em que ele intitulou Minha Filosofia e Indústria. Por que eu quero chamar a atenção desse período do Fordismo? Porque é um marco, de fato, na nossa sociedade, na nossa economia, como que o capitalismo sofreu uma revolução a partir da implementação das linhas de montagem, tornando, né, os processos, por exemplo, de construção de automóveis, né, muito mais baratos, eficientes, com qualidade maior, em boa medida, fruto, inclusive, dessa herança do pensamento cartesiano que a gente estava discutindo até então. A questão é que essa influência do capitalismo, ela se dá enormemente sobre a ciência também. Portanto, fazendo com que a ciência seja enxergada como uma linha de montagem dentro desse modelo atual de ciência que nós temos, onde facilmente vocês podem perceber nos laboratórios de pesquisa, né, verdadeiras estações de trabalho altamente especializadas, mas não só do ponto de vista dos equipamentos ali presentes, mas também no que diz respeito à especialização técnica dos pesquisadores envolvidos em cada uma dessas estações de trabalho. Então, é muito comum a gente ter, hoje em dia, grupos de pesquisa, principalmente esses grupos grandes, muito produtivos, em que um determinado pesquisador ele é especialista naquela metodologia, ele é especialista naquele equipamento. Então, ele basicamente só faz aquilo, né? É uma verticalização do conhecimento, né, até se chegar no especialista no método. Veja, eu não estou questionando que isso é bom ou é ruim do ponto de vista dos efeitos sociais que a ciência pode produzir. O que eu questiono aqui é o fato de que, do ponto de vista da formação acadêmica, da formação de um cientista, o indivíduo que está se construindo como pesquisador, ele, diante de uma realidade como essa, né, de tamanha influência, né, de uma linha de montagem aplicada a um laboratório, ele pode interpretar que a ciência, de fato, ela se traduz ou se resume a conhecer o funcionamento de um equipamento ou de uma metodologia e a aplicação dela para uma determinada questão, se furtando de procurar entender como que aquela linha de pesquisa ou aquela área do conhecimento ela se constrói com multiplicidades de conhecimento, com multiplicidades de métodos, com abordagens complementares. Então, o que eu questiono não é o efeito benéfico que essa estratégia de produção de conhecimento resulta para a sociedade, mas sim o quanto que isso muitas vezes deturpa a formação acadêmica de um pesquisador que vai entrar dentro de uma rotina de produção de conhecimento como essa, sendo um grande especialista, muitas vezes, na programação de algum equipamento para fazer algum tipo de avaliação. Não raro a gente tem, por exemplo, métodos dentro da biologia molecular, né, falando especificamente de uma área um pouco mais próxima daquilo que eu trabalho, mas que
se vale muitas vezes de saltos tecnológicos, né, por exemplo, com estratégias de sequenciamento gênico de alta geração, né, de nova geração, melhor dizendo, né, o NGS. E, portanto, são indivíduos que se tornam muito especializados naquela metodologia, naquele tipo de instrumentação, fazem com excelência, né? Conseguem, por exemplo, sequenciar, né, genes de múltiplos organismos, mas muitas vezes não conseguem integrar isso com outros métodos ou com outros conhecimentos de outras áreas, né? Essa compartimentalização da ciência, que se reflete nos laboratórios, na forma como os laboratórios de pesquisa encaram a ciência, é que eu acho que precisa ser um pouco mais questionada por todos nós, pesquisadores, né? Porque, embora a gente precise desenvolver essas ferramentas da forma verticalizada como ela se propõe a ser, porque os problemas eles são cada vez mais complexos, né? Hoje em dia não basta descrever que existe uma molécula de ácido desoxirribonucleico numa célula, né? Uma molécula de DNA, não basta dizer isso. A gente precisa sequenciar todos os genes de um determinado genoma, a gente precisa entender todos os padrões ali de mutações, né? Todos os padrões de alterações de bases, né? E conseguir definir essas sequências com a maior exatidão possível. Então, a gente sai de uma condição em que a ciência poderia se valer, por exemplo, de instrumentos menos capacitados de enxergar os detalhes, para uma ciência atualmente com uma lupa cada vez mais poderosa para cima das perguntas que são levantadas. E a partir do momento que essa lupa aumenta em capacidade, portanto, mais vertical se torna a análise, menos a gente olha para os lados, menos a gente consegue enxergar o contexto mais amplo. E isso se traduz de fato em perdas, se traduz em perdas, inclusive palpáveis, à medida que a gente vê muitas vezes departamentos com muitos laboratórios que poderiam se integrar mutuamente em projetos, mas não o fazem, porque eles estão tão dedicados, né, aos seus próprios umbigos e aos seus próprios, né, objetivos, que se torna difícil você conseguir vislumbrar um projeto em colaboração com um laboratório vizinho ou com um colega vizinho, com outra metodologia, porque você não consegue mais encaixar aquela metodologia dentro de uma pergunta mais ampla. Então, você tem quase que uma ruptura desse pacto em prol da geração de conhecimento. E essa ruptura se dá por essa fragmentação que a gente tenta apresentar aqui para vocês. Então, em boa medida, eu diria que isso é uma influência dessas estratégias fordistas aplicadas à ciência, porque aí você consegue produzir mais. Você consegue, por exemplo, fazer uma pergunta que é respondida por 2 ou 3 equipamentos, ou às vezes por um equipamento só. Essa estratégia ela é padronizada, muito bem definida, então você muda uma vírgula na pergunta e você tem um outro estudo que acrescenta em muito pouco na literatura, né? É o que a gente chama de conhecimento incremental, ele é só um pouco mais do mesmo, né? E ao mesmo tempo ele satisfaz quando a gente olha os indicadores de produtividade, porque aí você está enfileirando trabalhos, enfileirando
orientações de alunos e assim por diante. Então, a crítica que eu faço, né, não é uma crítica individual aos grupos, né, mas sim a todos nós que aceitamos esse modelo, inclusive do ponto de vista de nossas prestações de contas em relação ao que nós produzimos, né? Então, a partir do momento que a gente monta um programa de pós-graduação, se submete ao regramento dos comitês de áreas da CAPES, somos avaliados, temos uma devolutiva, acabamos de receber, né, agora, semana passada, né, os relatórios da CAPES, as avaliações da CAPES do nosso relatório quadrienal dos programas que compuseram, né, o quadriênio 2017 e 2020. Então, a partir do momento que a gente entra nesse jogo, nessa disputa acadêmica, nós estamos aceitando as regras do jogo. E as regras do jogo são essas, de que a produtividade, ela conta e conta muito. E não basta ser uma produtividade extemporânea, ou seja, produzir muito no ano de 2018, mas aquele foi um ano excepcional. Não basta. Essa produtividade, ela tem que ser constante, senão você não aumenta de nota, senão você não tem condições de galgar mais recursos e, portanto, você acaba minguando. Então, a partir do momento que a gente assina esse contrato social, a gente está dentro de um contexto ético, ou seja, em que nós precisamos agora entregar aquilo que nós nos propusemos. E a ética é isso. Vocês já estão entendendo, né, todas as derivações que a gente pode fazer dentro de um raciocínio ético numa comunidade da qual nós fazemos parte, que é a comunidade científica. Então, percebam que, embora nós tenhamos que jogar o jogo pelas regras que elas que estão apresentadas, nós temos sim condições de discutir essas regras, até porque os comitês de área são formados por pesquisadores como nós, né? Claro que existe toda uma questão, né, de capital acadêmico que permeia as escolhas e a formação desses comitês, e se a gente fala em capital acadêmico, a gente fala, por exemplo, naqueles que são mais produtivos, e em geral os mais produtivos vão ter as suas representações nesses comitês e, portanto, eles vão perpetuar essa visão que eles consideram a que é boa para eles. Mas a gente precisa entender isso. E eu acho que se a gente não entender como que as regras do jogo funcionam, nós não vamos entender o que se espera de nós do jogo. E se a gente não entende nenhuma dessas questões, a gente não... Nós estamos à margem dos direcionamentos éticos que regem esse campo. Então a gente precisa ter essa clareza. Vejam que nem sempre foi assim, com essa influência do capital sobre a ciência. E aqui eu cito duas rivalidades importantes na ciência. Essas rivalidades, eu vou só pular um slide, eu já volto aqui. Essas rivalidades estão descritas nesse livro aqui, pessoal. Eu recomendo muito a leitura. Rivalidades Produtivas, do Michael White, né, um jornalista norte-americano. Escreveu esse livro já há alguns anos. E ele é um livro que traz uma série de rivalidades acadêmicas muito interessantes, assim, um texto jornalístico bem agradável à leitura. E eu acho que é muito legal se vocês puderem ler esse livro. E ele destaca essas duas rivalidades que eu vou brevemente falar aqui para vocês. É muito provável que uma parcela grande de vocês já tenha lido a respeito, né, dessa disputa que permeou o Isaac Newton e o Leibniz em relação à paternidade do cálculo infinitesimal. Foi uma disputa
que se travou por esses dois filósofos, pensadores, cientistas, né, que deixaram uma marca indelével, né, no nosso pensamento atual e na nossa ciência atual. Né? Não preciso nem explicar que vocês já conseguem, né, vislumbrar a importância desses dois. Mas em relação ao cálculo infinitesimal, né, que dá origem ao cálculo diferencial integral, tão importante na matemática, na física, na estatística, né, nas engenharias, sabemos que ambos publicaram estudos, tratados, em datas muito semelhantes, por volta ali de 1680, 1690, que propunham, né, estratégias para a realização desses cálculos. Mas essa disputa ela se deu quase que litigiosamente por volta aqui de 1711, né, onde de fato eles se confrontaram em relação a quem seria o grande proponente do cálculo infinitesimal. Né? Isso, até hoje, a gente não sabe exatamente quem veio antes, mas na prática pouco importa atualmente. Né? As contribuições elas foram tão significativas de ambos que ainda bem que temos a contribuição dos dois para orientar tudo que foi possível a partir desse tipo de conhecimento ali iniciado. Mas percebam que era uma disputa, uma rivalidade, de fato, de ciência pura, sem nenhum tipo de interferência, por exemplo, do ponto de vista de prazos, de cronograma, do uso de recursos ou de produção, né? Temos que produzir porque isso vai ser importante para que a gente possa produzir mais, porque vai aumentar a nossa capacidade de captação de recursos. Não existia nada disso, era a ciência em seu estado mais puro, mais romântico. Ao passo que essa outra disputa, né, ilustrada aqui por esses dois indivíduos também muito importantes, né, historicamente, o Nikola Tesla e o Thomas Edison, foi uma disputa relacionada às aplicações da corrente alternada e da corrente contínua, que se deu ali por volta de 1890, né, final do século XIX. Vejo que aqui até a gente tem uma apresentação muito diferente do nível de disputa. Era um nível de disputa das aplicações, né, particularmente da corrente alternada e contínua. Muito diferente do que a disputa, né, do Newton e do Leibniz, que era pela criação de algo, né, novo, né, que era o cálculo. Então, no caso do Tesla e do Edison, essa disputa era movida muito mais por um aspecto econômico, né, e de perspectivas de ganhos financeiros reais, palpáveis, que essa descoberta poderia proporcionar, do que talvez, né, de uma disputa que envolvesse necessariamente, né, a intelecção, a originalidade da descoberta. E percebo que tem um detalhe saboroso, mas triste, né, dessa história do Tesla e do Edison, porque o Tesla ele era um defensor da utilização da corrente alternada como um método, né, de transmissão, né, de energia elétrica para cidades. Enquanto que o Thomas Edison defendia o uso da corrente contínua, né? Inclusive em Nova York, o primeiro bairro iluminado, né, foi ali uma porção ali de Manhattan foi iluminada justamente com corrente contínua, né, do Edison. E o Thomas Edison, ele já era um indivíduo muito rico, né, patenteou ali mais de 1000
descobertas, e ele era alguém que, quando entrava numa briga, entrava com unhas e dentes e com todo o capital econômico que ele dispunha. E ele propôs ali uma série de turnês, por assim dizer, pelos Estados Unidos, comparando as propriedades da corrente alternada e da corrente contínua. Então era muito comum essa entourage, né, do Thomas Edison chegar numa cidade, pegar cães ali de rua e aplicar a corrente alternada, primeiro a corrente contínua que ele defendia no cão, né, que em geral tem uma tensão muito baixa, né, e o animal ali ganhia, né, mas não morria, e depois ele aplicava a corrente contínua do Tesla, que tem uma tensão, uma voltagem muito mais alta, e o animal morria na hora. Então isso, segundo o que era veiculado por essas comitivas, né, do Edison, falava a favor, né, de uma segurança maior do uso da corrente contínua, né, em detrimento da corrente alternada. Ele chegou, inclusive, a propor que um condenado, né, fosse executado com a utilização da corrente alternada para mostrar o quanto que ela era assim intensa e perigosa, né? E inclusive isso proporcionou um show de horrores, porque ali na hora de fazer a execução, né, do condenado, ninguém sabia, né, ali do pessoal da penitenciária como ajustar a cadeira elétrica para aquela corrente alternada, e acabaram fritando o condenado e ele não morreu na hora. Então foi algo assim muito dantesco mesmo, algo horrível, né? Então isso só para mostrar um pouco desses exemplos, né, e até dos escrúpulos que eu diria que formavam o caráter desses indivíduos, né? E é claro que toda uma carga, né, econômica e social nos ajuda a explicar um pouco mais, né, e entender um pouco mais o porquê dessas escolhas, né? Eu não tinha falado nesse outro livro que estava aqui do lado, pessoal, mas é um outro livro que eu recomendo para quem tiver interesse, quem gosta de neurociência. É o Conselho para um Jovem Investigador, do Santiago Ramon e Cajal. Foi escrito, né, publicado em 1903, esse livro. O Santiago Ramon e Cajal talvez tenha sido, na minha opinião, né, o maior neurocientista da história, né, espanhol, e descreveu uma série de regiões encefálicas, de padrões morfológicos de neurônios, e inclusive foi fundamental para descrever como que esses neurônios se organizam em grupos, né, em núcleos, né, formando populações neuronais que seriam responsáveis por integrar funções neurofisiológicas muito especializadas. Então ele conseguiu fazer, né, desenvolver essa hipótese a partir de muito modestas evidências, né, morfológicas e funcionais, mas que se mostraram muito assertivas ao longo da história. E ele fala nesse livro um pouco sobre como que era essas disputas acadêmicas que ele teve com outros pesquisadores, por exemplo, o Camilo Golgi, né, que era um outro cientista importante, sem dúvida o nome deve ser familiar para vocês, né? O Camilo Golgi era um pesquisador italiano e que se destacou muito pela capacidade metodológica que ele tinha, né, de desenvolver estratégias de coloração de neurônios. Inclusive, ele desenvolveu um método de coloração por nitrato de prata, que permitiu a ele, Camilo Golgi, desenvolver também uma hipótese explicativa da organização dos neurônios que se opunha à hipótese do Cajal. E é interessante porque o Cajal também utilizava a técnica do Golgi, né, de impregnação, né, dos neurônios com nitrato de prata,
E usando a metodologia do Golgi, o Carral foi capaz de demonstrar que o Golgi estava errado na sua hipótese. Então isso, para mim, é algo assim muito revelador do brilhantismo, né, do Carral, né? É talvez a surra de cinta mais bem dada na literatura, pelo menos na neurociência, que a gente pode se lembrar aí, assim, mais imediatamente. Muito bem. Então eu proponho aqui esse esquema para a gente poder refletir a respeito sobre como que se dão essas relações, né, da ciência fundamental, ou chamada de ciência básica, né? Os norte-americanos gostam de chamar de ciência fundamental, né? Mas como que se dão essas relações com a ciência aplicada? Vejam que o ponto de convergência é a inovação. Vejam que até agora eu falei muito pouco de inovação, né, na aula propriamente, né? Mas eu o tempo inteiro estava tangenciando, né, aqui o tema. E agora, mais propriamente, a gente pode falar da inovação, né? Agora que vocês já entenderam esses elementos introdutórios que são importantes. Então, o ponto de tangência da ciência fundamental e da ciência aplicada é a inovação, né? Agora percebam, vamos olhar primeiro essa esse esquema aqui, esse circuito que propõe como que se dá o funcionamento dessa ciência fundamental, né, ou ciência básica. Veja que o principal elemento quantificável de produção que a ciência fundamental apresenta são as publicações, né, na forma de artigos, livros, capítulos de livros, né, comunicações e assim por diante. Essas publicações, elas produzem uma potencialização, né, por isso esse sinalzinho de mais aqui, elas reforçam a capacidade de captação de recursos, ou seja, de busca pelo financiamento. Então, se um grupo produz muitos artigos, tem, portanto, né, um capital acadêmico construído a partir dessas publicações, ele tem mais condições de conseguir captar recursos das agências de fomento. E isso, então, produz, né, uma retroalimentação positiva, um feedback positivo sobre essa ciência fundamental, que, portanto, com mais recursos, consegue produzir mais. Se ela consegue produzir mais, ela tem mais condições de buscar mais financiamento, e esse ciclo ele se alimenta. E é isso que nós temos dentro do contexto da ciência fundamental. Claro que isso é longe de uma situação mais romântica e ideal que nós tínhamos ali na época do Newton, do Leibniz, ou até do próprio Descartes, mas é o que nós temos dentro do contexto mais de ciência pura atualmente. Quando a gente pensa em ciência aplicada e nessa interação da ciência fundamental com a ciência aplicada, nós necessariamente precisamos lançar mão desse conceito de inovação, sendo que ela vai potencializar essa tangência. E o produto, ou seja, o que é produzido pela ciência aplicada é de fato algo que tem um valor comercial, portanto, visando o mercado. A gente pode dizer, então, por exemplo, uma vacina, a gente pode dizer um medicamento, podemos propor que seja um software, um novo tipo de material, né, e assim por diante. Então, essa ciência aplicada visa necessariamente, né, uma condição em que esse produto seja absorvido pelo mercado.
E essa absorção pelo mercado, ela, em tese, deveria produzir essa retroalimentação positiva para a ciência aplicada. E também, né, um reforço de financiamento para a ciência básica. Mas por que essas setas estão tracejadas? Porque isso nunca foi garantia. Portanto, esse elemento aqui, mercado, né, que é a representação suma do capitalismo, né, em sua essência, em seu funcionamento, ele nunca foi constante, né, ou, por exemplo, garantidor de uma reprodutibilidade de resposta de financiamento mediante a presença de produto, ou então mediante a condição em que esse produto, ao chegar ao mercado, pudesse render capital econômico para a ciência fundamental, alimentar essa transição entre ela e a ciência aplicada, certo? Eu diria que há mais um ponto de contato possível, que é das publicações podendo descreverem novas rotas, novos métodos ou novas possibilidades de se atingir um produto. É claro que esse trânsito aqui também depende dessa palavra-chave inovação e também visa essa condição em que o produto ganhe o mercado e gere dividendos. Mas, novamente, é uma seta tracejada. Portanto, não há garantias que isso vá acontecer nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo. Até porque essas publicações, elas invariavelmente são construídas baseadas em premissas que são as premissas da ciência fundamental e que, portanto, não necessariamente permitem esse atingimento de um resultado na forma de um produto. Então, essa relação ela sempre é bastante delicada, frágil e pouco, eu diria que as expectativas são pequenas, ou seja, ela é pouco antecipável em seus resultados. Percebam que quando a gente analisa alguns indicadores, esse aqui eu retirei do relatório da CAPES, né, Clarivate CAPES. Clarivate era uma empresa de análise de dados científicos que a CAPES contratou à época, né, um relatório de 2019. Até o meu conhecimento, foi o último relatório produzido com esse objetivo. Esse indicador aqui mostra as colaborações que os grupos de pesquisa tiveram com indústrias, onde artigos com pelo menos um coautor da universidade e um coautor da indústria foram identificados. Portanto, revelando uma intenção clara de interação entre as universidades e as indústrias, com fins, é claro, de atingir o mercado e buscar uma captação de recursos, né, em última instância. Então, percebam que aqui está no ano 2000, né, para vocês enxergarem melhor, aqui é 1980, quase zero, né, praticamente zero. O ano 2000 também não era muito maior do que em 1980, então vocês estão vendo aqui, né, nós temos 40 anos, né, 40 não, 20 anos, praticamente sem deflexões nessa curva. E a partir do momento, né, que a gente inicia aqui o século 21, 2001, a gente percebe um aumento exponencial chegando aqui até 2017, onde nós temos um aumento de 8 vezes em comparação ao ano 2000, nessas publicações. Então, isso mostra o quanto que os pesquisadores se vergam
em direção aos ventos que o mercado sopra. Quanto que a nossa comunidade científica ela depende ou espera que o capital proveniente do setor empresarial possa, em alguma medida, ser aportado nas pesquisas. E talvez, até para ser um pouco romântico, o quanto que os pesquisadores têm como expectativa, de fato, terem um produto beneficiando a sociedade. Percebam que esse foi o último elemento que eu coloquei aqui para vocês, porque quando a gente analisa fria e sociologicamente o campo acadêmico, a gente vê que nessa ordem de prioridades de gerar um benefício para a sociedade, certamente não é a primeira prioridade que figura dentro, né, do pensamento dos pesquisadores. O primeiro pensamento, o primeiro motivador de se fazer pesquisa é a sobrevivência do grupo, é conseguir recursos para que o grupo se mantenha. Depois que isso é satisfeito, é conseguir recursos para que o grupo se amplie. E se tudo der certo, algum benefício para a sociedade ocorrerá. Então vejam que eu estou sendo extremamente realista e duro, mas a ideia justamente é desmontar estereótipos e fazer com que vocês sejam uma geração de pesquisadores mais capacitada para enxergar o contexto em que nós vivemos. Muito bem. Eu trago aqui para vocês uma definição de inovação encontrada no portal da indústria. Percebo que até agora não tive a preocupação de definir a inovação para vocês, e eu acho que vocês mesmos vão começar a entender isso com mais clareza. Mas vamos ler esse trecho aqui que eu recortei desse site do Portal da Indústria. Né? O tema era: o que é inovação? Definição, importância e as ações que têm impulsionado a inovação no Brasil. Parece bonito. Vamos lá. Um dos grandes pensadores da inovação, o economista e cientista político austríaco Joseph Schumpeter, tinha claro que a inovação é o motor do crescimento econômico. Vejam que não há dissociação de inovação com a economia. A inovação associada ao crescimento econômico. Então, a inovação ela serve à economia. E esse cientista político, portanto, criou o conceito de destruição criativa, que pode ser resumido na ideia de destruir o antigo para criar algo novo, um processo intrínseco à dinâmica do capitalismo. Então vejam, analisando esse pequeno recorte, claro que a gente não pode tirar por certa toda uma definição e um contexto que, sem dúvida, ele apresentou de uma maneira mais ampla, mas a julgar por esse recorte, a gente vê que, para a indústria, a inovação ela é sinônimo de crescimento econômico. E ela anda de mãos dadas com a criação de algo novo a partir da desconstrução de algo que se tinha até então. Portanto, rever processos, rever métodos, nos parece ser uma constante proposta pela inovação.
Então, acho que isso mostra como que o capital enxerga a inovação e como que isso se impregnou no tecido social que permeia as ações dos cientistas dentro do nosso campo acadêmico. Percebo que agora a gente está diante de uma luta pelas classificações, certo? Essa luta pelas classificações é de fato, né, uma forma muito estabelecida dentro da sociologia para que a gente possa enxergar como que as forças que compõem um campo elas se equilibram até um determinado ponto em que a gente enxerga uma predominância de uma força sobre a outra. E nós precisamos, então, observar que há 3 elementos principais a serem destacados aqui dentro dessas classificações possíveis. O primeiro elemento é a ciência, que está aqui representado nessa porção aqui do esquema. Um outro elemento é o mundo real. E o terceiro elemento é o mercado. Vejam que há interpolações entre esses mundos, há interpolações entre esses campos. Né? Essa interpolação entre os 3 elementos, ciência, mundo real e mercado, talvez seja a interpolação com maior potencial da gente enxergar a inovação. Porque aqui nós teríamos uma condição onde o mundo real apresentaria talvez alguma demanda, algum problema. A ciência poderia, com todo o seu instrumental, com o seu método e com a sua forma, né, de propor estratégias para solucionar esse problema, poderia entrar. E o mercado, como uma entidade detentora do capital econômico, poderia também aportar recursos para que essa inovação, então, fruto dessa interpolação de campos, fosse, de fato, produzida de uma maneira ideal, ou pelo menos próxima do ideal. Nós temos uma outra interpolação possível também entre os campos da ciência e do mundo real, apenas, que envolveria, né, essa porção aqui dos campos, e que também seria, eu diria que, permeada pelo conceito da inovação, muito mais do ponto de vista da produção de novos conhecimentos do que por aquela influência do mercado, como a gente viu no slide anterior. Entretanto, a gente sabe que aqui a inovação ela depende muito mais de um efeito catalisador do Estado e das agências de fomento, porque sem o recurso aportando para que isso aconteça, ou seja, para que a ciência possa fazer a parte dela, não há como você ter a inovação, portanto, não há impacto sobre o mundo real. Então, uma dependência muito grande do Estado para que isso aconteça. Agora, vejam outras situações onde a gente também pode ver, né, interações dentro da interpolação desses campos. Mundo real com o mercado. Aqui nós temos a pressão econômica como sendo, né, uma diretriz importante, influenciando, via de regra, o mundo real. E aqui o mercado e a ciência, em que a inovação se torna, de fato, uma incógnita. Então, essa relação aqui talvez seja a mais desconhecida, a mais nova para ambos os lados, para nós, cientistas, e para aqueles agentes do mercado, detentores do capital econômico. Então, essa relação nos parece ainda muito movediça e pouco previsível.
E atualmente eu diria que ela não se concretiza a ponto de, por exemplo, substituir, nem em parte, muito menos totalmente, essa relação aqui em que o Estado é a figura garantidora dessa possível inovação produzida pela ciência. Então, nós temos uma série de desequilíbrios de influências dentro desses agentes que compõem esses campos. Né? Então, percebam que a ciência e o mundo real elas estão interagindo, eu diria que mais ou menos em igual magnitude dentro de uma relação bidirecional. Né? Talvez para alguns essa relação seja maior no sentido dessa seta aqui, do mundo real impactando na ciência, apresentando problemas para a ciência, sem com que a ciência consiga responder com a mesma capacidade. Mas isso, eu diria que renega tudo que a ciência já proporcionou, por exemplo, de conquistas para o mundo real. Então a gente pode talvez estabelecer um equilíbrio de forças aqui entre esses dois representantes desses campos. Quanto ao mercado e ao mundo real, como vocês perceberam, né, há uma influência muito maior do mercado sobre o mundo real do que vice-versa. Tanto é que a gente percebe que as economias mundiais elas se abalam fortemente quando há oscilações desse componente aqui do campo. E como eu estava falando no slide anterior, pessoal, essa relação mercado e ciência, ela é uma relação... Opa, está trocada aqui a seta, pessoal. Ela é uma relação que se mostra absolutamente desigual. Né? Na verdade, a seta está trocada. Ou seja, a ciência, ela aportaria aqui com muito mais condições de gerar produtos ou processos do que o mercado com financiamento para a ciência, certo? Então, essa relação aqui, ela é o contrário. Então, a seta apontando da ciência para o mercado e a seta mais fininha do mercado para a ciência. Vejam que a pandemia, ela nos ofereceu, né, uma condição de reverberação dentro desse círculo central de interpolação entre esses representantes desses campos. Porque a pandemia apresentou uma fragilidade de saúde muito grande, né, da população mundial frente a um vírus novo, né, um vírus com, né, uma capacidade de produzir uma doença desconhecida, e um vírus com um potencial, né, de infecção muito elevado. Né? Portanto, a demanda por uma vacina, por uma capacidade de prevenir a doença, ela se apresentou fortemente para a ciência, que respondeu principalmente com recursos provenientes do Estado, mas também do mercado, mas numa desproporção muito maior em favor do Estado do que do mercado, mas fazendo com que esses componentes dos campos reverberassem no sentido de produzir uma resposta que pode ser traduzida, por exemplo, nas diferentes estratégias vacinais geradas, por exemplo, nos diferentes mecanismos de testagem que foram criados e produzidos em larga escala, até mesmo se a gente pensar em estratégias mais, eu diria que menos tecnológicas e mais concretas, até aqui na nossa cidade, produção de álcool em gel. Né? A nossa universidade, o UFPR, foi a maior produtora de álcool em gel do Paraná durante a pandemia, né? Suplantando até a capacidade das empresas, né? Das indústrias
né, de cosméticos e farmacêuticas e químicas, como a produção de álcool gel que abasteceu aí o Estado enormemente durante a pandemia. Então, talvez esses desafios do mundo real possam alinhar um pouco esses elementos de forma a fazer com que esses desequilíbrios que são latentes se desfaçam momentaneamente em prol de um benefício maior para a população, né? Mas isso ainda parece, né, uma resposta mais de exceção, uma resposta mais emergencial do que uma regra propriamente. Então vejam, nós estamos diante, né, de uma luta pelas classificações, né? Essa luta pelas classificações, ela se estabelece basicamente porque a definição de inovação ela se encontra em litígio. E é uma definição que, em boa medida, é imposta pelo capital, né, para a ciência. E é imposta, inclusive, passando por todas as agências de fomento e, portanto, pelos cientistas, de forma que eles não necessariamente confrontam essa propositura de uma definição que deveria ser feita por nós, não por terceiros. Para citar aqui uma frase do Leibniz, que encaixa muito bem com essa situação, a gente pode dizer que o saber científico é o fato de ser capaz de se colocar no ponto geometral de todas as perspectivas, ou seja, o lugar geométrico de todas as perspectivas. O ponto de vista divino, onde não há mais ponto de vista. Então, a ideia é justamente entrar numa disputa pela legitimidade da definição desses conceitos de inovação. E, para além disso, uma disputa pela legitimidade da definição da ciência, do papel da ciência propriamente, porque as coisas estão altamente integradas. Quando a gente fala em inovação, não é possível conceber que isso se descole do conceito da ciência, que é um conceito que perpassa a produção de novos conhecimentos. E se produzir um novo conhecimento for destacado, descolado da inovação, então a ciência perde a sua razão de ser. Então a ciência, como uma estratégia de se abordar o mundo e se explicar o mundo, ela necessariamente é inovadora. Ela é inovadora por si só. Então, a quem pertence a legitimidade da definição do papel da ciência? E a quem pertence a legitimidade de definir a inovação na ciência? Me parece que essa legitimidade recai sobre o cientista e não sobre os agentes de mercado, como é o que a gente percebe até então. Quer dizer, não vai ser um indivíduo que fala de conceitos de indústria 4.0, ou o que quer que isso signifique, que vai dizer para um cientista o que é inovação. O caminho tem que ser inverso. O cientista precisa dizer o que é inovação para o mercado. O problema é que o detentor do capital econômico, via de regra, é o detentor da capacidade de se realizar ciência. Seja ele o Estado ou o mercado. Então, isso faz com que o cientista, muitas vezes, se veja vendido dentro dessa perspectiva definidora.
Portanto, ele pode tentar definir, mas ele só vai conseguir imprimir uma definição de fato quando ele atingir patamares de legitimidade que sejam reconhecidos dentro do outro campo, que é o campo econômico. E essa talvez seja a dificuldade maior do que necessariamente a capacidade de propor uma definição que seja a nossa. Então a gente cai nesse dilema da inovação. A ciência já não é suficientemente inovadora? Essa era a pergunta que eu estava dirigindo a vocês, né, no slide anterior. E me parece que a resposta é bastante óbvia, né, e já foi atingida. Houve, então, uma cooptação da definição de inovação pelo mercado, gerando, portanto, uma influência sobre o fomento estatal, principalmente. E isso vai ser mostrado nos slides seguintes, por exemplo, com, inclusive, algo muito emblemático, que foi a mudança de nome do Ministério da Ciência e Tecnologia em 2016, que passou a se chamar Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, já há um imprint no governo, portanto, naqueles que de fato financiam a pesquisa, de que a inovação ela foi cooptada pelo mercado, de que a inovação, como definição, ela já tem dono e, portanto, ela já tem uma forma de imprimir a sua maneira de ser no que diz respeito ao delineamento do fomento para a pesquisa. E se o fomento para a pesquisa já tem esse imprint, esse delineamento que é o do mercado e não o da ciência, isso faz com que nós estejamos sofrendo uma influência muito grande na construção dos nossos projetos, na forma com que nós estamos participando desse contrato social, que, novamente, não é um contrato assinado fisicamente, mas sim tacitamente, a partir do momento que a gente participa de uma disputa como essa, né, por um recurso, de um edital. Então, a partir do momento que a gente entra na regra do jogo, a gente aceita que as coisas sejam da forma como elas são. Então, isso significa que dificilmente nós vamos conseguir transformar essa lógica que se apresenta e se impõe para nós. Mas o que nos cabe, talvez, seja entender isso e construirmos esse senso crítico, que eu acho que isso ainda é possível de ser feito. Então, percebam que, com toda essa influência que eu estou tentando descrever aqui para vocês, é possível levantar as seguintes perguntas. Então, será que a inovação a qualquer preço ela vai se impor dentro da nossa realidade de construção de projetos? Ou seja, se eu trabalho com ciência básica, ciência fundamental, será que necessariamente eu preciso prever que algum dos desdobramentos de um projeto que eu construo vai ser, por exemplo, uma patente de um novo medicamento, ou vai ser o registro, né, de um software que eu queira desenvolver, mesmo que ali lateralmente no projeto? Vejo que, como há essa perspectiva, né, de se embutir inovação no fazer científico, a gente precisa incorporar isso nos projetos. E, de fato, muitas vezes fazendo com que essa ciência, que era um pouco mais livre desses efeitos, né, da produtividade, né, como é o caso dessa ciência básica, ela acabe passando para uma nova situação em que essas amarras se apresentam. E, portanto, dificilmente a gente consegue conceber uma saída, né, para essa situação. Uma outra pergunta que a gente pode levantar é: o método
estará acima da ideia. Portanto, se a gente precisa produzir um novo kit diagnóstico, ou se a gente precisa produzir um kit rápido para alguma coisa. Então, é mais importante a gente estar dominando uma determinada ferramenta, determinado equipamento, e isso vai facilitar para que eu tenha um produto, do que eu conseguir integrar esses conhecimentos de uma determinada área a ponto de eu ser, de fato, um pesquisador competente e que enxergue a área de uma maneira mais ampla, como se você estivesse uma imagem de satélite, ou é mais importante que eu veja com lupa e, portanto, verticalizando o conhecimento. Então, me parece que essa influência da inovação ela tende a aumentar essa verticalização dos processos. Uma outra questão é a oposição que até então existia, mas que começa a desaparecer agora, de produtos e produções. A ciência sempre foi pautada pela produção científica, né? Você produz um capítulo de livro, produz um livro, um artigo, e essa é uma produção. Mas agora até a CAPES, pasmem, né, quando a gente participa das reuniões de área, e eles nos instruem sobre as novas fichas de avaliação e assim por diante, um dos critérios de avaliação é elencar os 10 produtos mais significativos daquele quadriênio sob avaliação. Então, você coloca, por exemplo, uma defesa de tese, ou um capítulo de livro, um artigo, como sendo meramente um produto, ou seja, algo quase que pronto para o mercado, e não mais uma produção. Então, acho que esse é um traço de mudança cultural que é bastante chocante e que precisa ser percebido pelas pessoas. E um outro ponto é o impacto sobre as fontes de captação de recursos. Então, a gente sabe que as agências de fomento, né, seja a nível nacional ou federal, nacional ou estadual, elas estão cada vez mais atendendo a essas demandas desse conceito de inovação, tal como a gente colocou. Vejam, pessoal, que existe uma perspectiva legal interessante que entrou em vigor em 2016, que é a Lei 13.243, que é chamada de Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, que é uma lei que foi fruto aí de mais de 10 anos de discussão, capitaneadas pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. Está aqui a Helena Nader, né, professora que foi aí por 2 mandatos, né, presidente da SBPC, e esteve muito à frente, né, das discussões dessa lei. Né? Atualmente ela é a presidente de honra da SBPC. E essa lei, então, ela foi considerada como sendo capaz de trazer um salto importante para a captação de recursos e para o fazer científico no Brasil, né? Inclusive gerando desdobramentos, por exemplo, nos estados, né? Tal como vocês percebem aí no slide. Agora vejam, a partir do momento que é possível incorporar isso dentro de um regramento legal e prever a captação de recursos, né, por indústrias, você tem, por exemplo, uma condição de concretização de todas aquelas relações que a gente apresentou anteriormente. Só que a gente não conseguiu ainda combinar com os russos para que isso funcione. Ou seja, o empresariado no Brasil ainda não tem
nem a cultura, do ponto de vista histórico, e talvez nem a capacidade intelectual de bancos escolares e de raciocínio, de fato, para enxergar o investimento na ciência como sendo algo estratégico, inclusive para os seus próprios negócios. Diferentemente de países como os Estados Unidos, que eles gostam, né, de propagandear como sendo os grandes exemplos para o mundo. Então, embora haja essa perspectiva legal de captação de recursos e que talvez trouxesse uma virtuosidade de relações, a gente sabe que isso ainda está muito aquém do que poderia. E o que a gente colhe, de fato, é uma intromissão, né, desse conceito de inovação por parte do mercado nas agências de fomento e, é claro, no próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, que teve esse nome de 85 até 2016, né, ele foi criado em 85, no governo do Sarney, né, e que em 2016 passou para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Né. No governo atual, ainda houve a inclusão do acrônimo C de comunicações, mas que foi retirado em seguida porque era uma quimera muito disforme, distópica, que não seria possível de ser mantido. Então, se voltou mais ou menos ao que se tinha de original do governo Temer para cá. Então, vejam, isso é da página do Ministério, né, mostrando que, de fato, as inovações elas estão presentes dentro desse contexto organizacional e institucional. Quando a gente vai no CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né, que está contido dentro do guarda-chuva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, vocês perceberão, né, que no descritivo ali dos papéis, né, do CNPq, diz ali que ele foi criado em 1951, desempenha papel primordial na formulação e condução das políticas de ciência, tecnologia e inovação, certo? Sua atuação contribui para o desenvolvimento nacional e reconhecimento das instituições de pesquisa e pesquisadores brasileiros pela comunidade científica internacional. Como missão é fomentar a ciência, tecnologia e inovação e atuar na formulação de suas políticas públicas e assim por diante. Então, a inovação, de fato, é um conceito que agora é indissociável, né, dentro dessa nossa perspectiva do fazer científico. Nós precisamos conviver com a inovação, nós precisamos entender o que a inovação significa, nós precisamos refletir sobre ela, mas não precisamos necessariamente reproduzir a inovação dentro desse conceito que o mercado e o capital nos impõem. Eu acho que a gente precisa, aos poucos, ir modificando isso dentro de uma perspectiva e de um olhar de produção de conhecimento propriamente. Logo que foi publicada a Lei do Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, eu escrevi um artigo que saiu até na época na Gazeta do Povo, né, na época ainda que dava para ler sem vomitar, né, esse jornal, em que eu coloquei, né, Inovação e Ciência Brasileira, uma reflexão pessimista. Né? Depois eu posso dividir com vocês esse artigo, mas a preocupação que eu coloquei à época foi justamente o fato de que nós não temos essa perspectiva e essa cultura, né, de investimento na ciência por parte do mercado, e haveria, além disso, né, uma margem de captação de recursos a partir da lei do marco legal, que talvez, no cenário ideal, pudesse aportar um volume muito significativo de recursos do mercado para as instituições de pesquisa. O que poderia, em alguma medida, se acontecesse, ser interpretado pelo governo como sendo
uma independência do capital estatal das pesquisas e dos pesquisadores, o que justificaria talvez uma redução de recursos e talvez até mesmo uma extinção de recursos por parte do governo, tanto federal quanto estaduais. Então, essa é uma preocupação que é muito aventada, né, ainda hoje nos fóruns de discussão sobre inovação na ciência, mas ao mesmo tempo ela só vai se concretizar a partir do momento que a gente tiver essa mudança de cultura por parte do capital, né, do mercado, a ponto de entrar em volumes importantes de recursos nas universidades, coisa que eu acho pouco provável. Mas a gente precisa enxergar o problema de uma forma, né, ampla e metódica, dando conta de todos os lados, tal como Descartes nos ensinou. E eu concluo, pessoal, então, essa nossa discussão na tarde de hoje, trazendo essa frase aqui do Oswaldo Cruz: aqui se ensina porque se pesquisa. Eu acho que isso resume e exprime muito mais esse pensamento inovador do que meramente uma imposição de um conceito por parte dos donos do capital.